Glória a Deus. Meus queridos irmãos, aceitem a gloriosa, a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E vamos mais uma linda leitura bíblica da Palavra de Deus. Livro do Êxodo, o capítulo 4. O título: O poder de Moisés para fazer milagres. Diz assim a palavra do bom mestre. Aí Moisés respondeu a Deus, o Senhor: Mas os israelitas não vão acreditar em mim, nem vão dar atenção ao que eu falar, e vão dizer que o Senhor não me apareceu. Então o Senhor perguntou: O que é isso que você tem na mão? Um bastão, respondeu Moisés. E Deus disse: Jogue no chão. Ele jogou, e o bastão virou uma cobra, e Moisés fugiu dela. Aí o Senhor ordenou a Moisés: Estenda a mão e pegue a cobra pelo rabo. Moisés estendeu a mão e pegou a cobra pelo rabo. De novo, ela virou um bastão na mão dele. Então o Senhor disse: Faça isso para provar aos israelitas que o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, apareceu a você. E o Senhor continuou: Agora ponha a mão no peito. Moisés obedeceu e, quando tirou a mão do peito, ela estava leprosa, branca como a neve. Ponha outra vez a mão no peito, ordenou Deus, o Senhor. Ele pôs a mão no peito novamente e, quando a tirou, ela estava tão boa quanto o resto do corpo. Então o Senhor lhe disse: Se com o primeiro milagre os israelitas não acreditem em você, e se não se convencerem, então com o segundo vão acreditar. Mas se esses 2 milagres ainda não crerem e não quiserem ouvir o que você disser, tire água do rio Nilo e derrame no chão, que ela virará sangue. Moisés respondeu ao Senhor: Ó Senhor, eu nunca tive facilidade para falar, nem antes nem agora. Depois que começaste a falar comigo, quando começo a falar, eu sempre me atrapalho. Porém o Senhor lhe disse: Quem dá a boca ao ser humano? Quem faz com que ele seja surdo ou mudo? Quem lhe dá a vista ou faz com que fique cego? Sou eu, Deus, o Senhor. Agora vá, pois eu o ajudarei a falar. Ele direi o que deve dizer. Aí Moisés pediu: Não, Senhor, por favor, manda outra pessoa. Então o Senhor ficou irritado com Moisés e disse: Por acaso Arão, o levita, não é seu irmão? Eu sei que ele tem facilidade para falar. Além disso, ele está vindo para se encontrar com você e vai ficar contente ao vê-lo. Você falará com Arão, ele dirá o que ele deve dizer. Eu os ajudarei a falar
e direi o que vocês devem fazer. Arão falará ao povo em seu lugar. Ele será o seu representante e falará ao povo por você. E você será como Deus para ele, explicando o que ele deve dizer. Leve este bastão, porque é com ele que você vai fazer os milagres. Agora vamos ver Moisés voltando para o Egito. Diz assim a palavra do Senhor. Então Moisés voltou para a casa de Jetro, o seu sogro, e disse: deixe que eu volte para visitar os meus parentes no Egito. Quero ver se eles ainda vivem. Vá em paz, respondeu Jetro. Quando Moisés ainda estava na região de Midian, o Senhor Deus lhe tinha dito: volte para o Egito, pois todos os que queriam matá-lo já morreram. Então Moisés fez com que a sua mulher e os seus filhos montassem num jumento e começou com eles a sua viagem de volta para o Egito. Moisés tinha na mão o bastão que Deus havia mandado que ele levasse. E mais uma vez o Senhor disse a Moisés: eu lhe dei por poder para fazer muitos milagres. Quando você voltar para o Egito, esteja pronto para fazê-los diante do rei daquela terra. Mas eu vou fazer com que ele fique teimoso e não deixe o povo de Israel sair de lá. Então você lhe dirá que eu, o Senhor, digo o seguinte: Israel é o meu primeiro filho. Já lhe disse que deixe o meu filho sair a fim de me adorar. Mas você não deixou, e por isso eu vou matar o seu filho mais velho. Durante a viagem para o Egito, num lugar onde Moisés e a sua família estavam passando a noite, o Senhor se encontrou com Moisés e procurou matá-lo. A Zípora, a sua mulher, pegou uma pedra afiada, cortou o prepúcio do seu filho e com ele tocou o pé de Moisés e disse: você é o marido de sangue para mim. Ela disse isso por causa da circuncisão. E assim o Senhor deixou Moisés viver. Nesse meio tempo, o Senhor disse a Abraão: Nesse meio tempo, o Senhor disse a Arão: vá se encontrar com Moisés no deserto. Ele foi e se encontrou com Moisés no monte sagrado e o beijou. Moisés contou a Arão tudo o que o Senhor tinha dito quando havia mandado que ele voltasse para o Egito, e falou também dos milagres que Deus tinha ordenado que ele fizesse. Aí Moisés e Arão foram para o Egito e reuniram todos os líderes do povo de Israel. Arão contou-lhes tudo o que o Senhor Deus tinha dito a Moisés. E em seguida Moisés fez os milagres diante do povo. Todos acreditaram e, quando souberam que o Senhor tinha vindo até eles e tinha visto como estavam sendo maltratados, eles se curvaram e adoraram a Deus. Amém? Meus queridos irmãos, que Deus em Cristo abençoe você, sua casa, sua família, que você tenha um dia lindo, maravilhoso e claro.
declaro abençoado e na presença do